Bom dia, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre séries orgânicas, né? Que nada mais é que cadeias de carbono com hidrogênio ou com uma função orgânica que vamos estar estudando mais para frente, como oxigênio, nitrogênio, tá? E essas séries orgânicas, elas podem ser classificadas em alguns tipos. Primeiras, homólogas, né? Então, essas homólogas, o que diferencia essas cadeias de carbono dos homólogos? Para você fazer a comparação nesse item aqui, ó. Entre as cadeias de carbono, eu tenho que ter uma diferença. Eu tenho que ter uma diferença neste número de carbono e hidrogênio, de CH2, entre as cadeias. Por exemplo, ó, entre o CH3 e o H6 e o C4H8, tá? Eu tenho uma diferença de CH2, né? Aqui perdeu um e aqui menos 2 hidrogênios. Então eu tenho uma diferença. Então essas duas cadeias, aqui e aqui, elas são consideradas homólogas, tá? Porque ela tem uma diferença de um carbono e 2 hidrogênios entre si, beleza? Aqui ele colocou outros exemplos, ó. Tá? Um outro seria isóloga, tá? A isóloga, a diferença é na quantidade de hidrogênios, tá? Na quantidade de hidrogênio. Ó. Por sua vez, reúne compostos orgânicos cuja diferença nas formas estruturais planas é de um ou mais grupos de gás de hidrogênio, tá? Notem aqui, ó, no exemplo que ele te deu. Então eu tenho um etano, quando só tem simples ligação, né? Por isso que é ano. Eu tenho um eteno, quando tem dupla ligação, então entre o etano e o eteno, notem que devido à dupla ligação, tem a falta de 2 hidrogênios. E um etino, que é tripla ligação, que também diminuiu 2 hidrogênios. Então, o número de carbonos continuou o mesmo, o que diferenciou foi a quantidade de hidrogênios. Então, quando tenho diferenças de quantidades de hidrogênios, eu chamo que essa é uma série isóloga. E por último, a série heteróloga, né? Diferente. Neste caso aqui, ó, apresenta um conjunto de compostos das funções diferentes, mas contendo o mesmo número de carbono. Olha lá, aqui eu tenho o metano, aqui eu tenho um álcool e aqui o cloreto de metilo, né? Então, notem, o carbono continuou o mesmo, 1. Só que aqui mudou entre esse e esse. Eu só tenho hidrogênio, aqui eu tenho uma hidroxila e aqui eu tenho Cl. Então, mudou todas as funções, mas o carbono continuou o mesmo, tá? É a mesma coisa aqui, ó. Benzeno, fenol e anilina, todos eles têm a mesma quantidade de carbonos. O que muda é os átomos que está ligado com ele. Então, não esqueçam, 3 tipos. Agora falando sobre o petróleo, né? Todo mundo conhece. A grande maioria, né, todos utilizamos, não tem a grande maioria, todos utilizamos ele em algum item, né? Pode ser derivado de gás, pode ser na forma de gasolina, né? Pode ser no diesel colocado nas caminhonetas ou na gasolina nos carros, ou em algum material que é utilizado, né? Alguns plásticos, né?
tudo isso é utilizado o petróleo e seus derivados. A teoria aceita hoje é a teoria animal-vegetal, né? Que esses animais vegetais, né, viviam em pântanos, né? Eu tinha lá os plânctons, né, zooplânctons, plânctons que são divididos em fitoplânctons e zooplânctons, né? Essa vida foi morta e aí com esse soterramento nesse pântano, com uma temperatura elevada, pressão, e por milhares de anos transformou esse material orgânico em petróleo, tá? Por isso que o petróleo tem origem orgânica, só que demora muito tempo para sua formação, tá? E por isso que é um material que daqui a uns tempos, em determinadas regiões, vai ser escasso, porque a sua formação demora muito, né? E hoje em dia sabemos que também tem um alto índice de poluição quando queimados de formas irregulares, sem utilizar filtros, né, nas usinas, sem utilizar catalisadores, né, catalisadores errados. Então, isso aí aumenta o nosso gás carbônico, efeito estufa. Depois que eu fiz a extração do petróleo, tanto pode ser nas plataformas no mar ou na terra, aqui no Brasil, na terra, eu vi no Nordeste, né, tem algumas que é na terra, mas a maioria no Brasil é através de perfurações do fundo do mar, né? Então aqui eu tenho uma plataforma onde é retirado e depois é passada pelas refinarias e aí é vendida para os postos. Como que eu refino esse cara? É passado por um processo chamado de destilação fracionada. Esse processo de destilação fracionada, ele vai colocar num destilador, né? Eu não sei se você já conhece algum destilador, tanto de cachaça ou, né, de álcool. Esse destilador, ele passa por ele coloca o óleo bruto e é aquecido. Dentro do petróleo eu posso retirar vários itens e conforme a temperatura, né, que ele é aquecido, ele vai liberar um produto. Então, quando chega lá, eu aqueço o petróleo, quando ele chega a 20 graus, é liberado o GLP, que é o gás de cozinha, né, de carbonos contendo um carbono a 4 carbono. Então, esse gás de cozinha é liberado a 20 graus. Está em 20 graus, já libera o gás, né? E é o gás que é utilizado tanto em cozinha, na nossa cozinha, ou indústria, que queima, né, para produzir o seu material. Geração de energia nas termoelétricas, né? Quando chega em uma temperatura de 70 graus, é a nafta, tá? Olha lá, utilizada na fabricação de produtos químicos, entre carbonos de 5 carbonos a 9 carbonos. Quando chega a 70 graus, gasolina automotiva, tá? De 5 a 10 carbonos. Então aí é a temperatura. Quanto aumenta a temperatura, aí ele vai eliminando os produtos, né? E esses aqui são os produtos mais caros, beleza? O top aqui é os mais caros. Quando vai diminuindo, é os produtos mais baratos. Depois eu tenho querosene a 120 graus, diesel a 170 graus, óleos lubrificantes a 270 graus, gasolina industrial, né, para barcos, utilizados também nas indústrias. E por último, o resíduo, né, que eu falo que é o resíduo alcatrão, também utilizado, também chamado de piche, para fazer asfalto, beleza? Então, essa é a forma de produção dos derivados do petróleo. Entra o óleo bruto, ele vai aquecendo e conforme as temperaturas vai atingindo, vai liberando. Então, ele utiliza todos os itens do petróleo, é utilizado tudo, tá?
tudo que você imaginar do petróleo é utilizado. Desde os produtos mais caros, lá o gás de cozinha, até o resíduo, que eu utilizo na produção de asfalto. Então, tudo no petróleo é utilizado. Então, aqui, ó, a quantidade que sai, né, do petróleo: 19% gasolina. Aí eu tenho diesel, 36%, GLP 10%, nafta 9%, querosene 4% e outros, e óleo combustível 17%. Tá? Então, esse aqui é... Aqui tem lubrificantes, né? Então, tudo isso aqui sai do petróleo. O que seria esse craqueamento térmico? Né? É a quebra das estruturas maiores. Então, quando ele chega em determinadas temperaturas, eu tenho lá um material muito pesado, tipo querosene. A forma da querosene é C12H26. Então, eu passo por essa temperatura, em 400 a 700 graus, e ela vai ser fracionada, tá? Aonde eu tenho a gasolina, eu transformo querosene em gasolina, que a fórmula é C8H6. Tá? Então, eu pego um produto com maior número de carbonos maiores e divido ele em outros subprodutos. Essa reforma catalítica nada mais é que a formulação da octanagem da gasolina. Se você, aqui no Brasil, eles não colocam no posto, né? Só tem lá gasolina comum e aditivada. Se você for no Paraguai, se você já for no Paraguai, lá vocês vão notar que a gasolina está lá comum, 86% de octanagem. Outra gasolina 98%, 90%, até tem uma gasolina, se não me engano, 99% de octanagem. Então, quando eu tenho lá no posto já no Paraguai, e já coloca em cada bombinha a porcentagem de octanagem. Quer dizer, quanto mais por cento de octanagem, melhor a gasolina para se rodar. Então, então ela tem mais, ela é melhor para a queima, não tem tanto outros produtos dentro da gasolina. Então aqui a nossa gasolina comum, 86%, então ela tem mistura, outras misturas, não é 100%, né? E a Premium é 91%. No Paraguai chega até 99%. Então quando você coloca uma gasolina muito pura no seu carro, se você for para lá, ele pode falhar, porque nossos carros aqui no Brasil é regulado para receber esse tipo de gasolina. Diferença de polaridade. Isso aqui é porque todo material orgânico, as cadeias carbônicas, elas fazem ligações apolares. Tá? Então, e a água, ela é polar. Então, por isso que quando você tem um derramamento, você não vê a mistura entre a água e o óleo. Se você jogar óleo na água, ela não se mistura, porque a água é polar, suas ligações é polar, e o óleo é apolar. Tá? Gás natural. Beleza. Aí, além do petróleo, também eu tenho o carvão mineral. Também é o mesmo processo, né? De materiais orgânicos que por um bom tempo ficaram em pressão e temperaturas e formou o carvão mineral, utilizado também nas siderúrgicas, em termoelétricas, e é bastante poluente. Todos os combustíveis fósseis são poluentes, né? Era isso então, galerinha. Beleza? Tchau, obrigado.